E aí, galerinha do Paulo Nunes, tudo bem? Então vamos iniciar hoje a aula número 4. E aí ainda hoje eu inicio a aula número 5 e número 6 e coloco aí no YouTube para vocês acessarem. Então, se esse vídeo for útil para você, dê o seu like, compartilhe, certo? Isso é muito importante para me continuar incentivando a fazer esses vídeos, certo? Então vamos lá. Então vamos iniciar aí a correção do exercício de quarentena para o pessoal do 8º ano do Paulo Nunes. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Vamos continuar fazendo a leitura e respondendo questões de interpretação e compreensão de texto, certo? Vamos trabalhar com os seguintes descritores na aula de hoje, que é inferir o efeito de sentido de expressões em opiniões e opiniões em crônica. Então, o gênero que a gente vai trabalhar durante essa semana é a crônica, e aí você já tem que saber algumas coisas importantes sobre a crônica. Localizar informações explícitas também nas crônicas e inferir o efeito de sentido da repetição de expressões nesse mesmo gênero, certo? Então vamos lá. A gente já começa com um texto aí chamado Na Fila da Liberdade, que é uma crônica. Então, pessoal, vamos começar a discutir alguns conceitos sobre crônica. A primeira delas é a seguinte: a crônica você já sabe que ele é um texto narrativo, né? Aqueles meus alunos já sabem que eu gosto, que é um dos gêneros que eu tenho mais preferência, né? Justamente porque ele vai falar sobre fatos do cotidiano. Então, geralmente, esses fatos eles são colhidos no noticiário, são percebidos pelo escritor de uma maneira, como é que eu posso dizer, pouco comum em relação ao conto, por exemplo. Então, é um texto relativamente curto, é leve. Então, o objetivo desse texto normalmente é divertir ou causar uma reflexão, levar o leitor a refletir criticamente sobre o que está acontecendo ali, né? Sobre a vida, sobre o comportamento humano. Então, esse tipo de texto ele é muito importante a gente se debruçar agora. Então, vamos lá. O texto já inicia aí com uma pontuação um pouco diferente, né? Ele já inicia com colchetes e reticências dentro. Aí você já sabe que quando isso acontecer, é porque existe um texto que foi omitido, foi retirado, né? E aí o texto já inicia de uma parte, né? E não do todo. Aí não está o texto completo. Então vamos lá. Pois foi em uma dessas filas que o fato se deu. Era uma bela fila de umas 10 pessoas. E em supermercado, com aqueles carrinhos lotados. A gente ali olhando a mocinha tirar latinha por latinha, rolo por rolo de papel higiênico. Aquela coisa que não tem fim mesmo. E naquela fila tinha um garotinho de uns 10 anos, que existe apenas uma palavra para definir a figurinha: um pentelho. Então, pentelho aí você já tem que saber que é uma palavra, já vai puxar para o lado do léxico, né, do vocabulário. Isso é muito importante, como eu já disse nos vídeos anteriores. O pentelho aí está no sentido de uma pessoa enfadonha, que é maçante, e te tira do sério, né? Então, como muito bem define o Roaz em um dicionário, pessoa que exaspera com sua presença, que importuna, que não dá paz aos outros. Então aí ele vai definir dentro do próprio texto o que significa pentelho. Pois ali estava o pentelhinho no auge de sua pentelhação. Quanto mais demorava, mais se aprimorava. E a mãe ao lado, impassível, ou seja, imperturbável, né? Ela não estava nem aí. Chegou uma hora que o garoto começou a mexer nas compras dos outros. Tirar leite condensado de um carrinho e colocar no outro. Gritava, ria, dava piruetas. Era o reizinho da fila. E a mãe não era com ela. Então aí ele já faz uma crítica, né? A mãe não estava nem aí, já que não era com ela, né? Então o menino fazia todas as coisas ruins que se pode esperar de um menino pentelho como ele, né? Na fila ao lado, aquela de velhos, deficientes e grávidas, tinha um casal de velhinhos. Mais velhinhos mesmo, de mãos dadas. Ali pelos 80 anos. A velhinha, não aguentando mais a situação, resolveu tomar as dores de todos e foi falar com a mãe. Que ela desse um jeito no garoto, que ela tomasse uma providência. No que a mãe, de alto e bom tom: educo meu filho assim, minha senhora, com liberdade, sem repressão. Meu filho é livre e feliz. É assim que se deve educar as crianças hoje em dia. Então, veja, tinha um casal de velhinhos que ficou ali um pouco, puxa, esse menino é muito mal criado, né?
E aí essa senhora, ela foi até a mãe do garoto e disse, olha, vamos lá, dê um jeito nesse menino, né? Tome as providências, o menino tá fazendo o que quer. E aí a mãe, né, arrogante, falou, não, eu dou pro meu filho dessa maneira, com liberdade, sem repressão. E aí continuando, a velhinha ainda ameaçou dizer alguma coisa, mas se sentiu antiga, ultrapassada. Voltou para sua fila. Só que não encontrou seu marido, que havia sumido. Não demorou muito e voltou o marido com um galão de água de 5 litros. E, calmamente, se aproximou da mãe do pentelho. Abriu e entornou aí no sentido de jogou, né? Jogou tudo na cabeça dela, na cabeça da mulher. Jogou o que, pessoal? Né? A água. O que é isso, meu senhor? O velhinho colocou vasilhame, que palavra antiga, vasilhame, né? No seu carrinho, e enquanto a mulher esbravejava e o pentelho morria de rir, disse bem alto: também fui educado com liberdade. Foi ovacionado. Então, perceba aí, é, a mulher disse que criou o filho dela da maneira que ela queria, né? Com liberdade, sem dar freio, sem dar nada. Então o Senhor se sentiu na obrigação de mostrar para ela, né, o que acontece quando não se bota freio nas crianças, né? E aí esse texto ele já é uma crônica porque vai te causar uma reflexão, né? Você vai começar a se questionar se, puxa, realmente as crianças têm que ter um freio, tem que ter uma educação, né? A educação ela vem de casa, dada pelos pais. Então, é sobre isso que o texto vai falar. E aí esse senhor ele derruba a água na cabeça da mulher, né? E dizendo, olha, eu também fui educado com liberdade, ou seja, eu também não tive freio. Então, fazendo com que ela pensasse, né, o que poderia acontecer se ela não desse, se ela desse tanta liberdade para o filho dela. Então, a reflexão causada aí é exatamente sobre isso, né? Que tipo de educação, que tipo de limite se dá às crianças nos dias de hoje. Então, vamos lá às questões. Questão número 1. A história se passa com as pessoas em uma fila, na escola, na lotérica, na farmácia, no supermercado. Bom, aí você tem que ler exatamente o que foi dito lá no início, né? Não era na escola, né? Então você já pode eliminar. Também não era na lotérica, tampouco na farmácia. Então a resposta aí só pode ser uma. Qual é? Foi no supermercado, né? Então deixa eu só alterar aqui, mudar a cor da lapiseira e aí eu marcar aqui para vocês. Então a resposta correta no supermercado. Questão fácil, né, gente? Só uma questão aí de saber os elementos da narrativa, saber onde se passa a história. Questão número 2. Em aquela coisa que não tem fim mesmo. A expressão destacada indica algo que não tem fim mesmo, né? Que letra A, iniciando, terminando, C, muito rápido, D, muito demorado. Que não tem fim mesmo significa aquela coisa maçante, né? Muito demorado. Então a resposta aí só pode ser uma, né? Letra D. Próximo. De acordo com o texto, qual a opinião da velhinha podemos inferir? A opinião dela. E aí, inferir, eu já chamo a atenção de você para essa palavrinha, né? Inferir aí significa você saber o que ela pensou, sendo que o que ela pensou não está dito literalmente dentro do texto. Então, vamos ver o que diz a letra A. A mãe estava educando muito bem o seu filho? Foi isso que a velhinha pensou quando foi reclamar com ela? Lógico que não, né? Ela não estava educando muito bem. Então, lógico que aqui a palavra errada aqui, muito bem, né? Ela não estava educando muito bem. B. As pessoas na fila estavam se incomodando à toa? À toa não, porque o menino estava mexendo em tudo, né? Então não era à toa. Letra C. As crianças devem ser criadas com total liberdade? Bom, isso aí não era o que ela pensou. Lembre-se que a pergunta é o que a velhinha pensou. Se ela achasse que as crianças devem ser criadas com total liberdade, ela não tinha ido reclamar com a mãe. Portanto, aí não é que elas devam ser criadas dessa forma, né? Então só resta-nos aí o que, gente? Só resta-nos a letra D com a resposta correta. Então, ó, a mãe não estava educando corretamente o seu filho. Letra D. De acordo com o texto, o garoto estava se comportando muito bem na fila. Então vamos lá de novo.
Vamos colocar aqui o vermelho para começarmos a eliminar as alternativas que não tem nada a ver. O garoto estava se comportando muito bem? O garoto não estava se comportando muito bem. Começou a mexer nas compras das pessoas? Verdade, ele começou a mexer nas compras das pessoas, né? Ajuda a mãe a fazer, ele não estava ajudando a mãe. Ajudava as pessoas a colocar as compras no carrinho, ele não estava ajudando ninguém, pelo contrário, ele estava perturbando as pessoas, né? Então, resposta correta aí, letra B. Ok? Vamos lá. Questão número 5. De acordo com o texto, o velhinho brigou com o garoto. Vamos lá eliminar, né? Ele não brigou com o garoto. Na verdade, ele nem se dirigiu ao garoto, né? Então, ele não brigou. Ele derramou água na mãe do garoto? Sim, foi isso que ele falou. Ele entornou, ou seja, ele jogou água, derramou a água na mãe. Foi embora e deixou a sua esposa sozinha? Não, ele não foi embora. Ele só foi pegar ali um galão e voltou. Pediu para a mãe educar o filho do garoto melhor? Ele não pediu isso. Portanto, aí, questão correta, letra B de bola. Gente, ok? Todo mundo acertou até agora? Vamos continuar. Questão número 6. As palavras destacadas no texto foram repetidas para demonstrar que o garoto era feio. Então, as palavras destacadas no texto, vamos voltar lá no texto para ver que palavras eram essas, né, que estavam destacadas. Tá aqui as palavras destacadas, né? Pentelho, pentelhação, pentelinho. Todas essas palavras derivam da mesma palavra, que é pentelho. Pentelinho, pentelhação vem de pentelho. Então são palavras da mesma família. Então, vamos ver o que diz a pergunta. As palavras destacadas no texto foram repetidas para demonstrar que o garoto era feio, danado, ingênuo ou comportado. Bom, quando ele fala pentelho, pentelhação, pentelinho, é que ele era o que, gente? Danado, né? Não é que ele era feio, não é que ele era comportado, isso aqui não tem nada a ver, não, nem se fala isso aqui no texto, né? Então você já pode ir eliminando tranquilo. Pentelho, pentelhação, pentelinho, a ideia aí é que ele é danado. Sétima questão. Enquanto a mulher esbravejava e o pentelho morria de rir, a expressão destacada, que é esbravejava, né? Esbravejada. Aí você já tem que lembrar o seguinte: esbravejava vem de que palavra, gente? Vem de bravo, né? De bravo. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês, ó. De bravo. Então, esbravejava vem da palavra bravo. E a palavra bravo dá a ideia de quê? De com raiva, não é? Então não dá ideia de calma, não dá ideia de assustada, não dá ideia de conformado. Então a única palavra realmente correta aqui vai ser a letra C. Ok? Oitava questão. Foi ovacionado. A expressão indica que o velhinho ovacionado aqui é no sentido de que, pessoal? Se você for pegar um dicionário, né, e aposto que vocês fizeram isso, não é? Quando foram fazer essas questões, sabe que ovacionado aqui é no sentido de aplaudido. É no sentido de aplaudido. Não é no sentido de receber críticas. É porque todo mundo já estava, enfim, de saco cheio com o garoto. Então quando ele fez isso, todo mundo disse assim, tá aí. É desse jeito que acontece quando você não educa seu filho corretamente, né? Então, não é que ele recebeu críticas, nem recebeu ovos na cabeça, nem recebeu bronca da esposa. Ovacionado aqui é no sentido de ovacionar, né, de aplaudir alguém, né? Portanto, aí, letra A. 9. Também fui educado com liberdade. A expressão destacada indica que o velhinho quis dizer que... Então, vamos lá. Sua educação foi baseada no afeto. Quando ele diz assim, também fui educado com liberdade, o sentido é só um. Não é que a educação dele foi baseada no afeto. Quando ele, uma pessoa que é baseada no, que tem a educação baseada no afeto, ela não vai aí jogar água em alguém, né? Então não é que foi educado no afeto, é que foi
foi criado preso dentro de casa, também não tem nada a ver. Recebeu uma educação primorosa dos pais, não. Foi educado podendo fazer tudo o que queria. É isso que ele quis dizer. Só, olha, eu também fui criado da mesma forma que você está criando seu filho. Então, como? Podendo fazer tudo o que eu queria. Portanto, aí, letra D. Certo, gente? Então, resposta correta, letra D da 9. Vamos para mais uma crônica? Na Escuridão Miserável. Esse texto aí, pessoal, ele já caiu demais. É um texto que se repete muito nas provas da Prefeitura de Teresina. Então, talvez você já até tenha visto, já até tenha lido esse texto nas provas aí, prova Teresina, nos simulados, enfim. Vamos ver aqui. Eram 7 horas da noite quando entrei no carro, ali no Jardim Botânico. Jardim Botânico é uma região do Rio de Janeiro, né? Me parece que é um bairro do Rio de Janeiro. Senti que alguém me observava enquanto punha o motor em movimento. O motor aí, ele estava no carro, né? Então, o motor aqui é exatamente para repetir a palavra carro, para evitar repetir a palavra carro. Voltei-me e dei com os olhos grandes e parados, como os de um bicho, a me espiar através do vidro da janela junto ao meio-fio. Eram de uma menina negrinha, mirrada, raquítica, um fiapo de gente encostada ao poste como um animalzinho. Não teria mais que uns 7 anos. Então era uma menina, né, de uns 7 anos que estava olhando para o motorista aí. Inclinei-me sobre o banco, abaixando o vidro. O que foi, minha filha? Perguntei naturalmente, pensando tratar-se de esmola. Nada não, senhor, respondeu-me a medo um fio de voz infantil. O que é que você está me olhando aí? Nada não, senhor, repetiu. Estou esperando o ônibus. Onde é que você mora? Na Praia do Pinto. Praia do Pinto é uma praia que realmente existe, tá, no Rio de Janeiro. Então depois dá até para fazer uma pesquisa isso aí no Google, tá bom? É uma espécie de região de favela, de comunidade, né, no Rio de Janeiro. É uma região muito pobre. Vou para aquele lado, quer carona? Então o motorista oferece carona para essa criança, né? Posso dizer que é criança porque para o motorista ele disse que não teria mais que uns 7 anos. Ela vacilou, quer dizer, ela ficou meio, né? E agora, vou, não vou? Intimidada. Insisti abrindo a porta. Entra aí que eu te levo. Acabou entrando. Sentou-se na pontinha do banco. E enquanto o carro ganhava velocidade, ia olhando duro para a frente. Não ousava fazer o menor movimento. Tentei puxar a conversa. Como é o seu nome? Teresa. Quantos anos você tem, Teresa? 10. E o que estava fazendo ali tão longe de casa? A casa da minha patroa é ali. Minha patroa, né? Então talvez não, ela estaria trabalhando para alguém, né? Patroa, que patroa? Pela sua resposta, pude entender que trabalhava na casa de uma família, no Jardim Botânico. Lavava roupa, varria a casa, servia a mesa. Entrava às 7 da manhã, saía às 8 da noite. Lembre-se que isso aqui não é o que realmente acontecia, é o que ele imaginava que ela fazia, né? Ela lavava roupa, varria a casa, servia a mesa. Hoje saí mais cedo, foi jantarado. Talvez no sentido de foi difícil, né? Foi duro, hoje eu tive que sair mais cedo. Você jantou? Não, eu almocei. Então veja que era tarde na noite e ela ainda não tinha jantado, né? Você não almoça todo dia? Aí ela, quando tem comida para levar de casa, eu almoço. Mamãe fez um embrulho de comida para mim. Mamãe faz um embrulho de comida para mim. E quando não tem? Quando não tem, não tem. E ela até parecia sorrir, me olhando pela primeira vez. Na penumbra, ou seja, naquela mistura entre luz e sombra, suas feições, seu rosto de criança, esquálida, encardida de pobreza, podiam ser as de uma velha. Eu não me continha mais de aflição, pensando nos meus filhos bem nutridos. Um engasgo na garganta me afogava no que os homens experimentados, ou seja, vividos, chamam de sentimentalismo burguês. Então o rapaz que deu a carona começou a imaginar, puxa vida, essa menina quase não janta, não almoça, só almoça quando traz a comida de casa. E meus filhos lá
tem tudo, né? São bem alimentados e eu ainda fico achando que o mundo é só isso. Mas não te dão comida lá? Perguntei revoltado. Quando eu peço, eles dão, mas descontam no ordenado. Ordenado aí no sentido de salário, do dinheiro que ela recebe. Mamãe disse para eu não pedir. E quanto é que você ganha? Diminui a marcha, assombrado, quando parei o carro. Ela mencionara uma importância ridícula, uma ninharia, não mais que alguns trocados. Então, essa importância ridícula, ninharia, alguns trocados já indicam que era realmente uma remuneração muito baixa, né? Meu impulso era voltar, bater na porta da mulher e meter-lhe a mão na cara. Ou seja, ele ficou realmente revoltado quando ela disse quanto recebia na casa que ela trabalhava, né? Como é que você foi parar na casa dessa... Foi parar nessa casa? Perguntei ainda, enquanto o carro, a fim de uma rua do Neblon, se aproximava das vielas da Praia do Pinto. Vielas aí no sentido de becos, né? De pequenas vias, vias estreitas. Ela disparou a falar. Eu estava na feira com mamãe e então a madame, que é a patroa, pediu para eu entregar as compras. Aí no outro dia pediu a mamãe para eu trabalhar na casa dela. Então mamãe deixou, porque mamãe, veja que ela repete muito mamãe, né? Dando a ideia de realmente alguém que tem pouca escolaridade, né? Dando a ideia de que se trata de uma pessoa que não tem tantos estudos assim. Mamãe não pode deixar os filhos todos os dias. E lá em casa é 7 meninos, fora 2 grandes que já são soldados. Soldados de quê, né? Daria até para se perguntar. Soldados no sentido de trabalho no exército, soldados no sentido de trabalho para o tráfico, por exemplo. Pode parar, que é aqui, moço. Obrigado. Mal detive o carro, ela abriu a porta e saltou. Saiu correndo, perdeu-se logo na escuridão miserável da Praia do Pinto. Então isso aí é um conto de Fernando Sabino, né? Então mostra aí, causa uma reflexão, né, sobre a questão do trabalho infantil, né? Quanto tem crianças trabalhando, ganhando realmente uma ninharia, né? Muito pouco e sofrem humilhação, não conseguem nem comer, se alimentar direito, enfim. Então é uma história triste, né? E real. Isso aqui existe no Brasil, infelizmente. Questão número 10. De acordo com o texto, o homem estava dentro do carro, dentro de um ônibus, em cima de uma moto, andando pela calçada. Bem no início do texto, ele já fala lá que ele estava no carro, né, gente? Está aqui, ó. No carro. Então vamos marcar aí a alternativa correta. No carro. Questão número 11. Em a me espiar através do vidro da janela, a expressão destacada, que é espiar, indica que a menina estava acenando para o homem? Não, né? Não era acenando. Ela só estava olhando, né? Acenando aí, vim de acenar, dar tchau, né? Então fazer algum movimento com algum membro, com a cabeça. Enfim, não era o que ele estava fazendo, só estava olhando, né? Olhando com um olhar diferente, né? Brincando no meio da rua, ela não estava brincando, ela estava esperando o ônibus, né? Querendo a comida do homem, ela não estava querendo comida nenhuma, né? Talvez ela queria pedir ali alguma carona e não teve coragem para isso. Espiar é o sentido de olhando secretamente um homem, olhando secretamente um homem. Espiar aqui é ter um olhar ali secreto, né? Você tentar saber. Olha aí meu olhar de espiar aí para vocês, ó. Será que vocês estão fazendo a tarefa? Então é um olhar secreto, né? Ok. Então, questão número 12. De acordo com o texto, podemos inferir a seguinte opinião do homem. Inferir a seguinte opinião do homem. Ele não concorda com o que a patroa paga para a menina? Isso aí dá pra gente perceber, dá pra gente deduzir, dá pra gente inferir do texto essa informação? Sim, né, gente? Quando ele diz que o desejo dele era voltar, parar o carro e bater na porta da mulher e dar-lhe um tapa, significa exatamente que ele não concorda com o que a patroa paga para a menina. Então, resposta letra A, né? Vamos ver as outras. Acredita que a menina deveria estar na casa brincando? Não, não dá pra saber disso, né? Não dá pra saber isso. Acha que a menina deveria estar em uma escola estudando? Também não dá para inferir isso. Considera que o trabalho da menina é bom para a sua família? Não, né, gente? Até porque ela ganhava muito pouco, né?
Questão número 13. Tá acabando, pessoal. De acordo com o texto, a menina não aceitou a carona, recebia uma ninharia, estava pedindo esmola, almoçava todos os dias. Dá para ir por eliminação tranquilo. Deixa eu só mudar a cor da minha caneta aqui pra gente colocar as erradas. Vamos lá. Ela não aceitou a carona? Ela aceitou, né, gente? Essa daqui já tá errada. Recebia uma ninharia? Ninharia aí no sentido de pouco, né? Pouquíssimo que ela recebia para desenvolver o trabalho desse. Estava pedindo esmola? Ela não estava pedindo esmola. Almoçava todos os dias? Ela podia até almoçar, né? Mas a gente não sabe. Não dá para saber isso no texto. O que é possível saber do texto aí é exatamente a informação de que ela recebia uma ninharia. Portanto, letra B. Vamos para a última questão? Questão número 14. E aí, quantos vocês já acertaram? Pessoal, comentem aí os vídeos. Poucas pessoas comentam. Existe uma menina que ela sempre comenta, né? Mas os demais que assistem, comenta quantos acertaram, quantos erraram. Fica logo abaixo da descrição. Abaixo do vídeo aqui você já pode fazer o seu comentário, tá? Então vamos lá. Saiu correndo, perdeu-se logo na escuridão. A expressão destacada, que é perdeu-se logo na escuridão, a expressão destacada indica que a menina não sabia onde estava. Não, ela sabia onde estava, né? Até porque ela... Deixa eu só modificar essa cor aqui. Porque essa não é a questão correta. E aí vocês podem confundir. Pronto, então deixa eu só passar aqui. Então, ela não sabia onde estava? Ela sabia onde estava. Ela parou exatamente onde ela queria. Ficou perdida no escuro? Não é que ela ficou perdida no escuro. O homem não a enxergava ou não estava enxergando nada. A menina sabia onde é que ela estava indo, né? Quando ela perdeu-se logo no escuro, e aí essa aqui parece uma questão incorreta porque tem a menina aqui, né? A pergunta não era para ter o nome a menina. A expressão destacada indica que o homem não a enxergava. Quando ele diz que ela perdeu-se na escuridão, significa dizer exatamente que o homem não conseguiu mais enxergá-la. Né? Portanto, a resposta correta é a letra C. Então, pessoal, é só. Então, aguarde a próxima aula também do nível 2, tá? Então, as aulas aí novamente sobre o nível 2.